Você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Como se cada sim que você disse fosse uma pedra a mais numa mochila que já está pesada demais? Se você chegou até este vídeo, provavelmente já sabe exatamente do que estou falando. Deixe-me te contar algo que pode chocar você. Jesus Cristo, o maior exemplo de amor da humanidade, disse não várias vezes nos evangelhos. Isso mesmo, o próprio Filho de Deus estabeleceu limites claros e firmes. Neste exato momento, milhões de cristãos ao redor do mundo estão vivendo uma vida espiritual completamente fora do ritmo de Deus. Eles dizem sim para tudo. Ministérios, eventos, pedidos, favores, compromissos, achando que estão sendo mais santos, mais cristãos, mais obedientes. Mas a verdade bíblica é devastadora. Quando você diz sim para tudo, está dizendo não para os planos específicos que Deus preparou exclusivamente para a sua vida. Nos próximos 40 minutos, vou revelar através da palavra de Deus, porque Jesus mesmo recusou pedidos e como isso pode libertar você. A mentira perigosa que está sendo pregada nas igrejas sobre ser cristão disponível. Os 7 sinais de alarme que seu corpo usa para avisar que você passou dos limites. O teste bíblico de 3 perguntas que nunca falha para discernir a vontade de Deus. E um plano prático de 30 dias para transformar sua vida cristã de caótica para focada. Isaías 30:15 promete: na quietude e na confiança será a vossa força. Você não foi chamado para ser um super-herói cristão que nunca descansa. Você foi chamado para ser um servo fiel dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu para você. Se você está cansado de viver sobrecarregado, esgotado espiritualmente, sem tempo para intimidade real com Deus, este pode ser o vídeo mais importante da sua vida cristã. Vamos orar juntos. Pai Celestial, que Tua palavra ilumine nossos corações para compreendermos a diferença entre servir com sabedoria e servir sem discernimento. Liberta-nos de toda culpa falsa e nos ensina a andar no Teu ritmo perfeito. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, dê um like neste vídeo se você quer aprender a ter controle total sobre seu tempo baseado na sabedoria bíblica. Seu like me ajuda a levar esta mensagem libertadora para mais cristãos que estão sofrendo em silêncio. Segundo, nos comentários abaixo, responda sinceramente. Qual foi o último sim que você deu e se arrependeu? Seja corajoso e compartilhe sua experiência. Sua transparência pode encorajar outro irmão que está passando pela mesma luta. E se este vídeo transformar sua vida nos próximos 40 minutos, e eu profetizo que vai transformar, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Às vezes, Deus usa nossa obediência em compartilhar para libertar alguém que está se afogando em compromissos. Agora vamos começar esta jornada de liberdade espiritual. Prepare seu coração, porque sua vida cristã nunca mais será a mesma após estes próximos minutos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estas palavras de Jesus em Mateus 22:39 são a segunda maior lei divina. Mas muitos cristãos interpretam erroneamente como ame o próximo mais que a si mesmo, criando um desequilíbrio perigoso que não honra a Deus. Olhe para Moisés em Êxodo 18. Ele estava tentando julgar todo o povo de Israel sozinho, do amanhecer ao entardecer. Jetro, seu sogro, viu que isso não era bom e disse: certamente desfalecerás, tanto tu como este povo. Provérbios 27:14 diz: o homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e recebem o dano. Deus nos deu discernimento para tomarmos decisões sábias. Aqui estão as 3 perguntas sagradas que todo cristão deve fazer antes de dizer sim para qualquer compromisso. Pergunta número 1. Isto glorifica especificamente a Deus? 1 Coríntios 10:31 ordena:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabia que Jesus, o maior exemplo de amor da humanidade, disse não várias vezes nos evangelhos? Se até o Filho de Deus estabeleceu limites, quanto mais nós precisamos aprender essa lição crucial. Em Lucas 4, 42, 43, quando todos queriam que ele ficasse, Jesus disse: também é necessário que eu anuncie o reino de Deus às outras cidades, pois para isso fui enviado. Em João 2,24, a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Em Marcos 1, 35, 38, Jesus se levantou de madrugada para orar sozinho, e quando os discípulos o encontraram dizendo que todos o procuravam, ele respondeu: vamos às povoações vizinhas. Jesus tinha clareza de propósito e não se deixava desviar pela pressão popular ou pela necessidade das multidões. Ele entendia que estabelecer limites não é egoísmo, é mordomia divina. Deus nos deu 24 horas por dia, limitadas intencionalmente. Nos deu dons específicos. Não somos bons em tudo. Nos deu uma missão única, não todas as missões do mundo. Quando tentamos ser tudo para todos, estamos questionando a sabedoria de Deus que nos fez propositalmente limitados. Efésios 2:10 diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Note bem, não todas as obras, mas as suas obras específicas para você. Se Jesus podia dizer não sem pecar, por que nós sentimos tanta culpa quando precisamos estabelecer limites? Existe uma mentira sendo pregada sutilmente nas igrejas. Se você é verdadeiramente cristão, estará sempre disponível para tudo e todos. Esta é uma das armas mais eficazes do inimigo para neutralizar cristãos produtivos. Satanás não precisa nos fazer pecar abertamente. Ele simplesmente nos faz dizer sim para 100 coisas boas para nos impedir de fazer a coisa excelente que Deus planejou. É o mesmo princípio de Mateus 13:22. E o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas vezes não são coisas ruins que nos afastam de Deus, mas o excesso de coisas boas sem discernimento. Veja Marta versus Maria em Lucas 10, 38, 42. Marta estava cuidadosa e perturbada com muitas coisas, enquanto Maria escolheu a boa parte. Jesus não condenou o serviço de Marta, mas mostrou que havia uma prioridade maior naquele momento. Paulo tinha estratégia em 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Note bem, alguns, não todos. Até o grande apóstolo Paulo tinha limites estratégicos. Sinais de que você está sob culpa falsa. Sente ansiedade quando precisa dizer não. Acredita que desapontar alguém é pecado. Pensa que estabelecer limites é falta de fé. Se sente culpado por descansar. Lembre-se, até Deus descansou no 7º dia em Gênesis 2:2. A verdade que liberta é esta: Deus não o chamou para ser um super-herói cristão. Ele o chamou para ser um servo fiel dentro dos seus limites dados por ele. Existe um preço espiritual devastador para quem vive sobrecarregado, e ele afeta não apenas você, mas toda a obra de Deus através da sua vida. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Primeiro, você perde a intimidade com Deus. Quando estamos sempre correndo de compromisso em compromisso, perdemos os momentos sagrados de estar quietos e conhecer que Ele é Deus, como diz o Salmo 46:10. Nossa vida de oração se torna superficial e apressada. Segundo, você perde o discernimento espiritual. Provérbios 19:2 diz: o alma sem conhecimento não é boa, e aquele que se apressa com os pés peca.
Quando vivemos na pressa constante, tomamos decisões tolas e perdemos a capacidade de ouvir a voz suave de Deus. Terceiro, você perde a qualidade no serviço. 1 Coríntios 14:40 ordena: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando tentamos fazer tudo, fazemos tudo mal. Nossa excelência no reino de Deus fica comprometida. Quarto, você perde o exemplo cristão saudável. Nossos filhos, família e novos convertidos veem um cristianismo estressado, ansioso e sem paz. Que evangelho é este que produz cansaço ao invés do descanso prometido em Mateus 11:28? Conheci um pastor que estava em 7 ministérios diferentes, 3 conselhos de igreja, liderava 2 células e ainda trabalhava 40 horas por semana. O resultado? Filho desviado, casamento em crise e ele mesmo desenvolveu síndrome do pânico. Deus teve que pará-lo à força através de uma hospitalização. Às vezes, Deus permite que quebremos para aprendermos que não somos indispensáveis em sua obra. É o mesmo princípio de Mateus 13:22. E o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas vezes não são coisas ruins que nos afastam de Deus, mas o excesso de coisas boas sem discernimento. Veja Marta versus Maria em Lucas 10:38-42. Marta estava cuidadosa e perturbada com muitas coisas, enquanto Maria escolheu a boa parte. Jesus não condenou o serviço de Marta, mas mostrou que havia uma prioridade maior naquele momento. Provérbios 27:14 diz: o homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e recebem o dano. Deus nos deu discernimento para tomarmos decisões sábias. Aqui estão as 3 perguntas sagradas que todo cristão deve fazer antes de dizer sim para qualquer compromisso. Pergunta número 1. Isto glorifica especificamente a Deus? 1 Coríntios 10:31 ordena: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não apenas, isto é bom, mas isto glorifica especificamente a Deus através dos meus dons únicos dados por Ele? Pergunta número 2. Isto edifica o corpo de Cristo? 1 Coríntios 14:12 ensina: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Algumas coisas são neutras ou até boas, mas não edificam o reino de Deus. Nossa energia é limitada e deve ser investida estrategicamente. Pergunta número 3. Isto está no meu tempo de Deus? Eclesiastes 8:6 revela: porque para todo o propósito há tempo e modo. Deus pode estar te preparando para algo maior no futuro, e este sim atual pode ser um desvio perigoso. Não é apenas sobre capacidade, mas sobre temporada divina. Veja Neemias. Quando convidado para uma reunião, perguntou: estaria eu fazendo grande obra para que deixe de fazê-la e desça ter convosco? Ele sabia sua prioridade dada por Deus. Paulo recusou ir para Bitínia porque o Espírito Santo não permitiu, segundo Atos 16:7. Mesmo oportunidades ministeriais podem estar fora do timing perfeito de Deus. Jesus, quando quiseram fazê-lo rei prematuramente, retirou-se sozinho para o monte, conforme João 6:15. Até oportunidades grandiosas podem ser armadilhas espirituais se não estão no plano específico do Pai. Deus fala conosco de muitas formas, inclusive através dos sinais em nosso corpo e espírito, quando estamos fora do seu ritmo perfeito. 1 Reis 19 mostra Elias totalmente esgotado após uma grande vitória espiritual. Até os profetas de Deus precisam de limites saudáveis. Sinal número 1, irritabilidade espiritual. Pequenas coisas te tiram do sério e você fica impaciente até com coisas do reino. Como Moisés quando disse, ouvi rebeldes, em Números 20:10, ao invés de obedecer exatamente a Deus. Sinal número 2, oração superficial. Sua vida de oração se tornou uma lista corrida de pedidos.
Você perdeu a intimidade e contemplação que caracterizam o verdadeiro relacionamento com o Pai. Sinal número 3. Perda de alegria no serviço. O que antes era prazer se tornou obrigação pesada. Você serve mais por culpa do que por amor genuíno. O jugo suave de Jesus virou um fardo insuportável. Sinal número 4. Decisões impulsivas. Você diz sim rapidamente para acabar logo com a conversa, sem orar ou considerar as consequências. Provérbios 21:5 avisa: os pensamentos do diligente tendem só à plenitude, mas os de todo apressado tendem só à pobreza. Sinal número 5. Negligência com a família. 1 Timóteo 5:8. É claro, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O ministério cristão nunca deve prejudicar a família. Sinal número 6. Fadiga crônica inexplicável. Mesmo após descanso físico, você se sente espiritualmente vazio. É diferente do cansaço natural. É um esgotamento profundo da alma. Sinal número 7. Falta de fruto real e duradouro. Muita atividade religiosa, mas pouco resultado eterno. Jesus advertiu em João 15:2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o tira. Estes sinais não são punição divina, mas misericórdia. Deus está te chamando de volta ao seu ritmo antes que seja tarde demais. Provérbios 29:18 declara: onde não há visão, o povo se corrompe. Sem um plano claro baseado na palavra de Deus, você sempre será refém das urgências e pressões de outras pessoas. Vamos criar seu mapa de vida focada agora mesmo. Primeiro passo: defina sua missão específica em Deus. Complete estas frases com oração sincera. Deus me criou especificamente para... Meus dons únicos dados por Ele são... No final da vida, quero ser lembrado por... O versículo bíblico que define minha missão é, por exemplo, Deus me criou para fortalecer famílias cristãs através do ensino bíblico, usando meus dons de comunicação e pastoreio. Efésios 6:4 define minha missão de vida. Esta missão se torna seu filtro principal e mais importante. Tudo que não contribui diretamente para ela deve ser seriamente questionado. Segundo passo: estabeleça suas não negociáveis baseadas na Escritura. Tempo diário com Deus. Quantas horas, que horário, que formato de oração e estudo. Família. Que momentos são sagrados e invioláveis? Que tradições familiares não podem ser quebradas? Missão principal. Que percentual do seu tempo livre ela merece receber? Descanso. Deus descansou no 7º dia. Quando é seu sábado pessoal? Saúde. Que cuidados com o corpo, templo do Espírito Santo, são inegociáveis? Terceiro passo: crie seu sistema de filtros bíblicos. Para cada convite ou oportunidade, use esta sequência. Filtro da missão. Contribui para a minha missão principal dada por Deus? Filtro do tempo. Tenho espaço real na agenda sem prejudicar prioridades? Filtro da temporada. É o momento certo na minha jornada espiritual? Filtro do coração. Sinto paz de Deus ou pressão humana para aceitar? Filtro da família. Meu cônjuge e filhos apoiam ou resistem a esta decisão? Se qualquer filtro der resultado negativo, a resposta deve ser não sem culpa.